Jesus é o Filho da bênção. Então diga: em nome de Jesus eu estou livre. Durante a oração, eu cheguei e fui rezar o restante do texto da misericórdia. Vocês rezam enquanto eu vou pregando, tá bom? Aprenda a ter uma mente que exercita a oração e consegue prestar atenção, consegue trabalhar. Nós chegamos num tempo, meus irmãos, e eu tenho desenvolvido isso dentro de mim, que nós não podemos parar de orar nunca. Então a gente tem que orar e trabalhar, orar e conversar, orar e tomar as decisões, porque tudo que nós fizermos na oração irá prosperar. Então você desenvolva isso. Desenvolvo. E eu estava rezando a misericórdia aqui, enquanto o padre Anderson e o Marcelo conduziam a oração, me ajoelhei e rezei o texto da misericórdia, e o Senhor disse: tudo que você pedir agora Ele vai te dar. E uma coisa muito grande que Deus fez, muitas pessoas têm sentido, eu acho que até foi colocada essa palavra de ciência, aparelho digestivo, estômago, intestino, muitas pessoas têm ficado doentes. De manhã também o Evandro, se não me engano, colocou uma palavra de alergia alimentar, e Deus estava lavando com o sangue, curando e libertando. Pode tomar posse, quem são essas pessoas? Mas é muita gente que tem tido problema até de sangramento, problema de úlcera, de gastrite, de intestino preso, de colite. Ironi, até mesmo me vinha a palavra, você foi falando agora, vinha discernimento, contaminação por alimentos ingeridos. Uma coisa que nós temos que tomar cuidado é o que nos dão para a gente comer, para a gente tomar. Isso é uma coisa muito séria. Cuidado com aquilo que te dão. Tenta saber a procedência. Se você não sabe, é melhor não ingerir. Existe muita contaminação alimentar que vem de lugares indevidos, de seitas, pessoas que dizem que te amam, mas não te amam, querem o teu mal. Então, a contaminação, me vinha muito forte, contaminação por alimentos. Por isso que é bom a gente ter sempre água benta. E o padre ontem me dava essa catequese de a gente ter para aspergir onde a gente deita. Hoje de manhã, se não me engano, foi a nossa conversa. Aspergir nos lugares que você chega. Por exemplo, eu fui para um retiro no Paraguai e eu voltei destruído. Eu passei 3 dias que eu achei que eu ia morrer. Eu achei que não ia mais levantar da cama. Foi agora, no final de semana anterior a esse. E eu fiquei num hotel e eu passei uma batalha espiritual muito grande. E o padre disse: você está deitando aonde você não sabe que os outros deitaram. E a gente vive, principalmente nós que viajamos muito, a gente acaba entrando em ninho do encardido mesmo. Às vezes você vai deitar num travesseiro com uma pessoa ali fez um ritual satânico, ou fez uma consagração que nem sabe que está sendo usado pelo demônio, mas aquele lugar fica contaminado. Então tenha com você. Por isso que é importante esse kit: água, vela e sal. O sal é para purificar, para misturar na água, para você aspergir junto com a água. E tem água benta. Chegou ali, vai no mercado, fez compra, antes de pôr na prateleira, antes de guardar na geladeira, joga água benta. Gente, nós temos que voltar a usar sacramental. A batalha não é contra homens de carne e sangue. Então se previna. Nós estamos dando muito mole. Desculpa dizer, o inimigo não aumentou o seu poder. Nem o nosso pecado está dando mais crédito para o inimigo. Não, somos nós que estamos dando mole. Nós estamos achando tudo normal. Nós estamos achando normal passar mal, normal separar, normal ter uma sexualidade desordenada, normal ter doença, normal ter pandemia, normal ter guerra, normal ter notícia ruim, normal agora deu um tornado na minha cidade. Gente, eu estava partilhando com o padre José hoje isso, é impressionante. Não sei se foi lá ver já, onde passou o tornado, parece uma rua que abriu, o que tinha varreu. Eu estou falando de uma cidade que nunca deu tornado, deu um tornado, há poucos dias, agora no mês de janeiro. Outros dias atrás, deu um granizo, a casa mesmo da sogra do Marcelo, caiu o telhado inteiro, porque nós não temos estrutura no Brasil para neve, nós não temos estrutura para granizo. Você vai nos países da Europa, dá um granizo desse, é que nem chover garoa na nossa cidade, não dá nada, mas nós não temos estrutura, e nós estamos a achar, não é normal, dá seca. As pestes que está vindo, por exemplo, alimento, gente, é tudo transgênico. Deixa eu te dizer, está tudo na cadeia alimentar nossa. Por exemplo, o que vem de lavoura hoje, a maioria é transgênico, já vem contaminado. Aí surge o câncer, aí surge a doença. Como é que você faz? Você plantou,
Você semeou essa desgraça? Não. Então você não tem direito de se contaminar disso. Mas quando você dá moles assim, não precisa. Uma bênção, por exemplo, levar veste das pessoas da nossa casa na missa. Gente, não precisa, padre dá uma bênção, toca. Não, quando o padre dá a bênção na missa, aquela bênção é poderosíssima. Nós vamos ter a bênção santista daqui a pouco. Não existe bênção maior do que essa. E o padre, sempre que ele dá uma bênção, no interior dele, ele está abençoando tudo que tem, é ou não é, padre? Tudo que tem aquela bênção, não tem limite naquilo que nós pedimos, ou naquilo que o padre pode dizer, Senhor, alcance, dando essa bênção para esse tipo de ação. Não, a bênção, ela é plena. Só que nós temos mais condição de acreditar por causa do nosso sofrimento no mal, do que no bem. Então comece a ter sacramental, ter água, vela, sal. Por exemplo, esse dia uma mãezinha, fundadora de uma comunidade, servos de Maria do Coração de Jesus, ela rezou para mim. Ela falou assim: Ironi, você está tendo problema de opressão? Estou. Você está ficando fechado em quarto, reclamando de dor para tudo quanto é lado, sentindo ansiedade, aquela angústia que tudo vai terminar? Eu falei: estou. Ela falou assim: quando você chegar em casa, dê uma ordem para tua esposa, você não entra dentro de casa sem ela dar um banho de água benta em você. E se ela não fizer, daqui a pouco toda a tua família vai estar desse jeito, porque você sai do retiro. Daí o padre hoje deu outra dica: fazer oração de descontaminação. Gente, diga comigo: milagre não é mágica, é fé. Diga, irmão, você tem a graça, use. Então use. E ontem nós vimos na viagem, a mesma mãezinha ligou, ela estava no santuário, e ela ligou porque o Senhor disse assim: olha, é bom passar óleo nas janelas e nas portas quando tem a tua opressão, porque o inimigo está entrando pelas brechas da tua casa. E quem é a brecha? Sou eu. Porque eu que vou para o meio do ninho do encardido e volto para casa e vou levando. A gente vai trabalhar. Eu não estou falando que na igreja contamina, não. Você trabalha no comércio, na indústria, na saúde, qualquer ambiente. Tem pessoa que é do bem, tem pessoa que é do mal. Tem pessoa, por exemplo, eu fiz uma viagem, o Padre Roger até colocou, aliás, eu quero que vocês comprem esse livro do Padre Roger também, vai ser lançado na Profecia do Avivamento, espetacular. Ele me deu a graça de ver o conteúdo antes de ser lançado. Terminou agora com a morte do Monsenhor. Ele pediu uma unção do Monsenhor para poder terminar o livro, e vai ser lançado na Profecia do Avivamento em Cachoeira Paulista. Esse livro, ele conta um testemunho da minha vida. Eu estava voltando da Inglaterra, de uma missão, ia para a Suíça em outra missão. Foi bem no dia que mataram o Bin Laden, bem no dia. Imagina, eu entrei em desespero. No sábado foi o casamento do príncipe. No domingo, olha com quem a gente está lidando. A gente tem que entender, a nossa batalha é contra demônios. No domingo foi a beatificação de João Paulo II. Na segunda de madrugada, mataram o Bin Laden. Eu falei: ferrou, Galeguinho não vai chegar no Brasil nunca mais. Fechou todos os aeroportos da Europa. Eu estava em Londres, e de Londres eu ia para Milão. De Milão eu ia de carro para Lugano, na Suíça. Falei: ferrou, não vou chegar lá nunca. O meu voo 7 horas, saiu meio-dia. Foi 4 passageiros, 8 comissários e 4 passageiros dentro do avião. Eu falei: vai cair. Eu não devia ter embarcado, mas quando você se coloca na missão de Deus, às vezes o caminho da morte. Uma vez nós estávamos voltando com o Padre Santos, e Deus falou que ia cair o avião, e só estava eu e o senhor, mais uma ou duas pessoas também dentro do avião, e nós vemos com pancada, bordoada, parece que o avião ia destruir, né? Com tripulação no avião, de turbulência e tudo quanto é lado. Foi ou não foi? E o padre fez uma oração: esse avião não cai enquanto nós não descer em Guarulhos. E nós descemos em Guarulhos e o avião não caiu. Mas aquele dia tinha uma ameaça, tanto é que ninguém entrou naquele avião. Foi ou não foi? O pai estava junto, foi uma viagem, a gente voltou dos Estados Unidos. Mas eu voltando dessa da Inglaterra, aí eu sentei no aeroporto, das 7 até meio-dia, peguei meu kit anti-satanás, minha Bíblia, meu terço, minha cruz, meu óleo exorcizado, minha água e sal exorcizado. Fui lá para o cantinho do aeroporto e cholololei, falei: Senhor, já sei, eu vou fazer jejum.
enquanto eu não chegar em Lugano, eu não vou parar de jejum, aí não vai cair o avião. Aí eu entrei com essa coragem. Quando eu entrei no avião, eles colocaram, porque o avião tinha que estar balanceado, sei lá o que eles balancearam com 4 sentados dentro. Tudo na mesma fila, era aquele avião de 4 poltronas, 2 de um lado e 2 do outro, avião pequeno, porque ninguém voa, a companhia pegou um avião pequeno. Sentou 2 de um lado, sentei na janela, sentou um cara de gravata, todo bem arrumadinho. Eu botei meu kit anti-satanás na mesinha do avião já, assim que decolou. Fiquei ali rezando, tinha minhas orações para fazer, e eles conversavam em inglês. Eu não falo nenhuma palavra em inglês, eu xaralabaralabaralaba. E eles erguiam a voz falando inglês, e eu xaralabaralabaralaba. Fui sapecando, gente. Você tem que ir sapecando. Aí veio a moça servir a gente o lanche do avião. E aquele dia tinha lanche de sobra, só tinha 4 passageiros. Se for contar piloto e comissário, tinha mais que 10. Nós éramos 4. Tinha mais gente trabalhando que voando. Aí ela veio, eu não sei falar não em inglês. O dedo fala mais nessa hora que qualquer coisa. Fiz assim. Ela entendeu que eu não queria. O cara do lado também não pegou. Os outros 2 pegaram. Aí eu comecei a falar, tá com medo igual eu. Não estou sozinho. Tenho gente para combater comigo. Quem me dera. Aí a moça veio recolher a bandeja do lado, trouxe um copo de água para mim, um copo de água para o senhor que estava do meu lado. Quando ela foi me dar um copo de água, ele pegou e bebeu. Eu falei, ele não está com tanto medo não. Aí, quando a moça recolheu a bandeja dos outros e saiu, ele botou a mão no meu braço e falou em português comigo. Se imagine uma pessoa desesperada. Ele perguntou para mim, você é católico? Percebi que você está jejuando. Imagina uma pessoa desesperada. Sim, eu sou católico, sou casado, pai de 2 filhos. Eu estava pregando aqui na Inglaterra. Eu participei do tríduo de João Paulo II. Agora estou indo para a Suíça. Eu joguei tudo fora. Aí eu fiquei bem. Ufa, o que está dentro de mim? Eu não tinha ninguém que falar. Eu joguei tudo. Aí quando eu respirei, e ele assustado, né? Que ele percebeu que eu estava em pânico. Aí ele assustado, ficou do meu lado e eu respirando, olhei para ele. E o senhor também é católico? O senhor está jejuando? Aí ele olhou para mim com a maior cara de pau. Falou assim, eu estou jejuando, mas eu sou satanista. Eu estou jejuando para Satanás dominar o mundo. Gente, eu estava do lado do capeta. Você imagina? E a gente não sabe, eu achando que o cara estava jejuando para Deus. Veja, as trevas, se sabe qual é? Por que esses satanistas, essas pessoas que lidam com coisas demoníacas, eles declaram, não, nós vamos vencer, vocês vão comer o pão que o diabo amassou. Sabe por quê? Porque eles acreditam no diabo. E nós católicos não acreditamos mais nem na oração, nós não acreditamos mais no jejum. Eles confiam que vão ter vitória, e nós estamos acreditando que vamos ter derrota. Temos que mudar o foco da nossa vida e combater com armas que vêm do alto. As principais armas é o batismo no Espírito, é os dons. Um deles, o mais menor de todos, mas de uma potência incomparável, é o dom das línguas, que é a única oração que Satanás não intervém. Depois tem toda a vida sacramental, depois, como eu falava para vocês, o jejum, a palavra, a Eucaristia, a confissão, a intimidade com os santos. Então comece a combater. Veja, então você vai para os ambientes, você não sabe com quem está convivendo. E muitas vezes as pessoas do mal, elas têm cara de mais bonzinho do que a gente que é do bem. Porque são pessoas que já estão convencidas que o inferno é o melhor lugar. Agora você e eu, será que estamos convencidos que o céu é o melhor lugar para nós? Sim. Então por que está sofrendo? Sim. Então por que está se declarando derrotado? Sim. Então por que está com essa cara de borochochu? O mundo é mau. Todo mundo pensa em si, só eu penso em mim. Qual é a diferença do mundo? Alguns com a síndrome de Gabriela.
eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela. Está exorcizado no sangue de Jesus essa síndrome da minha vida e da tua vida. Então o que São Tomás diz, irmãos? São Tomás, ele nos ensina que quando nós temos graças que Deus deixou gratuitamente à nossa disposição, se nós não invocamos, é como você está com fome e ter um prato de comida na tua frente e não comer, como você está com sede e ter um copo de água e não beber. O que adianta nós termos o sangue de Cristo, que é terror do inferno, e nós deixar o inferno prosperar ao nosso lado, porque não invocamos diariamente o sangue de Cristo? E São Tomás diz mais: o ápice do sangue de Cristo é a Eucaristia. Não falte na missa. Eu brinquei de manhã, né? Como é que pode levar as pessoas para o Santo Sepulcro se Deus não está lá? É o único lugar do mundo que Deus não está. As filas são quilométricas. É o lugar mais explorado da Terra Santa. Engraçado, as pessoas têm dever. Eu quero ir lá todo ano, e vou de novo esse ano, e vou para a fila, fico sem comer. Se tiver que atravessar a noite, eu fico lá. Se eu ver que a fila no outro dia é grande, eu tenho compromisso, eu passo a noite inteira na porta. Fico lá, fecha meia-noite, eu fico na porta e vai abrir 6 horas da manhã, 6 horas da manhã. Eu sou o primeiro a entrar. 2 minutos para entrar, muito. Quando a fila é pequena. Quando a fila é grande, é 30 segundos. E a gente entra e sai de lá. Eu entrei no Santo Sepulcro. Continue indo. Você tem que ir lá e eu tenho que ir lá para saber que Ele ressuscitou. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu quero ver fila para adorar Jesus no sacrário. Pessoas passando a noite na porta da igreja para ter uma vaga na frente do sacrário. Esse é o segredo. Eu quero ver pessoas pegando senha para poder entrar na missa. Missa de hora em hora. E hoje já tem gente que diz assim: não tem que rezar missa todo dia, não tem que ir na missa todo dia, não tem que comungar todo dia. Isso é um desequilíbrio. Desequilíbrio é ter Jesus como alimento no altar e eu ficar me alimentando das coisas infernais. Bento XVI tem uma frase magnífica. Me desculpe, mas vocês vão ouvir eu falar muito de Bento XVI. Eu tive muita dificuldade quando Bento XVI foi eleito. Quem é carismático sabe. A gente via em João Paulo II aquela explosão. E Bento XVI era a nossa coleira. Ele nos carregava na corrente assim, ó, nos educava. Mas depois eu entendi que Bento XVI era a sabedoria do Espírito Santo para toda a vida carismática da igreja. Eu comecei a entender. E Bento XVI tem uma frase que é fantástica: o demônio nunca usará de coisas infernais para nos destruir. Ele sempre se apresentará com coisas sedutoras que nos levarão para o inferno. Tem muita gente caindo nessa tentação do demônio. Pensa que o seu pecado é o maior pecado? Pensa que o seu pecado é que está agravando Deus? Sim, todo pecado é um rompimento com Deus. Eu não estou tirando aqui o efeito do pecado, mas existe uma coisa, e nós ouvimos isso na liturgia dessa semana, se não me engano, foi de segunda-feira. Hoje é feriado, a gente se perde. Foi segunda-feira. O único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. E o que mais agrava a Deus é eu e você sermos templos do Espírito Santo e viver toda a nossa vida como se o Espírito Santo não existisse. São Tomás, Santo Agostinho nos dizem: o Espírito Santo é para a nossa alma o que a nossa alma é para o corpo. Um corpo sem a alma é um corpo, e uma alma sem a experiência do batismo no Espírito é uma alma prostrada. É uma alma desesperadora, é uma alma triste, e nós não podemos ser tristes. Mas o que nos leva a viver o distanciamento do Espírito Santo? É que nós achamos que quando Deus dá uma graça, quando a gente tem uma experiência com Deus, quando Deus abre uma porta, nós logo pensamos: vai ser um caminho fácil. É o contrário. Deus abre a porta, mas não tira o caminho do Calvário. Deus abre a porta, mas não nos tira da amargura.
O Espírito Santo é a doçura do Pai e do Filho para cada um de nós, e Ele diariamente derrama da sua doçura sobre nós, mas nunca tira as nossas amarguras. Ele torna as nossas amarguras sede de doçura. Então eu e você temos que buscar essa intimidade, não mais viver mortos. Vejam, quando lemos a palavra de Deus, percebemos que antes das portas se abrirem, as pessoas sofriam lutas e perseguições. Quem veio para esse encontro passando por luta e perseguição? Se alguém disser que não, aqui está mentindo. É difícil. Nessa conjuntura que nós estamos vendo, se alguém diz assim, eu não tenho problema, está tudo bem. Eu quase que me atrevo a dizer, vá que o diabo te carregue. Eu quase me atrevo, mas não vou me atrever, não, né? Porque às vezes as pessoas falam, isso é muito pesado nas brincadeiras que você faz. Gente, nunca se preocupe. Deus nunca usará de uma palavra negativa num homem e numa mulher que vive a fé. Sempre você, quando alguém lançar uma palavra negativa, brincando ou sério sobre você, essa palavra será quebrada pela luz do Espírito Santo que está em você. Você tem que ter essa intimidade com o Espírito Santo. E aqui a gente imagina, eu não vou ter problema. Vamos ter problema sim. Continue firme na presença de Deus e nunca pare de adorá-lo. Ele é fiel. Deus fará o que for preciso para que todos os seus planos se cumpram na tua vida. É Ele que promete através de Isaías 45, versículo 2 e 3, eu irei adiante de você, eu aplanarei os montes, derrubarei as portas de bronze, romperei as trancas de ferro, darei a você tesouros escondidos e riquezas armazenadas em locais secretos. Meu irmão, minha irmã, esse ano você vai tocar nas riquezas armazenadas em lugares secretos, e você será o brilho da prosperidade, do milagre, da bênção, da alegria, da esperança de Deus. Mas você tem que acreditar nisso. Isaías, quando ele fala esse texto, ele leva pelo lado da fé. Ele abre portas, como João diz no Apocalipse capítulo 3, versículo 7, que ninguém pode fechar. E Deus vai fechar as portas que nem o demônio, nem o inferno todo, nem um homem, por mais poderoso que seja, abrirá novamente para te maltratar. Deus é Deus. Deus é Deus, e nós temos que continuar caminhando com Ele. Por isso que em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, eu já estou encerrando aqui, para nós adorarmos e pedirmos os milagres. Ele diz, vinde a mim, estás cansado, vinde a mim, eu vos aliviarei, eu vos libertarei. Mas pela minha doutrina, Deus nunca nos libertará por ideologias humanas. Deus sempre nos libertará pela sua doutrina. Persevere na oração. Não deixe de buscar a Deus. Quando tudo parecer que está perdido, confie no Senhor. A graça vem de Deus. O milagre vem de Deus. Não há então por que desistir, meus irmãos. Depois pense, se Deus é por nós, se Deus é por nós, espere em Deus, busque em Deus. Todas as forças do teu coração têm que estar centradas em Deus, pois é dele que vem a tua vitória. Se eu tivesse nesse banco agora, eu plantava a bananeira para gritar glória a Deus. Pronto, toma posse. Estou terminando. A oração é o caminho. Aqui eu quero trazer uma coisa que os teólogos deixam claro e que muitas vezes nós na ignorância não vivemos. Jesus é o médico dos médicos, sim ou não? Sim. O médico cura? Não. O médico dá o diagnóstico, o médico dá o remédio, o médico dá o caminho para a cura. Mas quem cura? Não.
Eu estou falando quem cura, eu estou falando do médico. Quem cura a doença? O rei. Jesus é o médico dos médicos. E qual é o remédio dos remédios? A oração. A oração. Mesmo Deus não pode curar quem não tem intimidade de oração. Sendo Deus, sendo o médico dos médicos, Ele precisa que eu e você siga a receita que Ele dá. Tome o remédio que Ele indica. E quanto mais fiel no horário, quanto mais fiel na dose que tem que tomar, para uns a dose é uma Ave Maria, para mim é 7 horas de oração por dia, todo dia. Eu prego aqui para vocês hoje 4h38. Eu estava acordado pelo anjo que disse assim para mim: desperta para rezar, porque durante o dia não vai dar. E não vem me incomodar à noite para te ajudar, que eu não vou. E eu, eu e o Padre José, parecia 2 zumbis, um andando para o lado do outro, ele andando no corredor e eu andando no quarto. E dele reza, porque se deitar na cama dorme. Uma das promessas de Deus em 2023, Deus me deu no dia, se não me engano, ai meu Jesus, não sei se foi dia 5 ou dia 7 de janeiro desse ano. Eu acordei, do meu lado estava um anjo vestido de ônix. Eu estou contando experiências pessoais, essa não é privada, essa eu posso contar porque Deus pediu para mim, pedir para todo o povo fazer isso. E o anjo chegou perto de mim e disse assim: bota teus joelhos no chão. Eu falei: diante de ti eu não preciso. O inimigo não vai ser nem louco chegar perto de mim com você armado do jeito que você está. O anjo vestido de ônix, um material mais precioso do que ouro, tipo o anjo que protege e que caminha no comando dos anjos de Nossa Senhora do Apocalipse, a Senhora dos últimos tempos. Ele do meu lado. E o anjo disse assim: coloca o teu joelho no chão. Eu falei: o quê? Ele falou: ajoelha. E a partir de hoje, todos os dias, enquanto você tiver permissão de viver nessa terra, não saia do teu leito sem ter a primeira atitude de ficar pelo menos 5 minutos de joelho. E o anjo disse para mim: diga para o povo que quem terminar 2023 com uma marca no joelho, por se ajoelhar e pedir ao Senhor todos os dias para ser o Senhor da sua vida, esse alguém, seja lá quem for, será sinal de vitória, e todos saberão que o Senhor é o Senhor daquela vida. Que alegria poder viver com você esse momento de encontro que estamos tendo com a palavra, com a oração. Jesus é o médico dos médicos, a oração é o remédio dos remédios. Nos ajude a evangelizar. Se você gostou do nosso vídeo, desta pregação, compartilhe, dá um like, convide pessoas também para seguir as nossas redes sociais. Tudo Ironispo Uldaro Oficial. Participe dos nossos combates. No Pix que está aí na sua tela, você pode se tornar um evangelizador conosco, ou pelo doações.ironispodaro.com.br, ou acessando a nossa loja.ironispodaro.com.br, você também se torna evangelizador. Deus abençoe. A sua ajuda salva almas.